Eu sempre morei com a minha avó. Na verdade, quando eu tinha 9 anos, meus pais se separaram e eu e minha mãe fomos morar com ela. Lá pelos meus 20 e poucos anos, a minha mãe recebeu uma proposta de trabalho e teve que ir embora do Rio. Então ficou só eu e a minha avó. E meu marido, que era meu namorado e ficava por lá com a gente de vez em quando. Depois de um tempo, quando a minha mãe voltou para nossa cidade, já não rolava mais ela morar com a gente. Não tinha mais espaço para ela lá em casa. Então eu e minha avó mandamos ela catar o rumo dela e procurar um canto para ficar. E o tempo foi passando assim, até chegar a época de eu casar. Na época foi um alvoroço. Minha mãe e as minhas tias, todas preocupadas. Quem vai ficar com a mamãe? Como vai ser quando ela casar e a mamãe ficar sozinha em casa? E aí a outra dizia, a mamãe não tem condições de morar sozinha. Só que a minha avó era tinhosa. Eu nunca imaginei ela morando com uma das filhas e tendo alguém pilotando o fogão dela, ou indo fazer o sacolão para ela, e até mesmo vigiando os horários que não era uma coisa que ia acontecer. E aí chegou 2010, o ano do meu casamento. Vocês podem imaginar que como eu era noiva, isso tudo estava sendo planejado a dedo. E minha avó ia ser minha madrinha, mas não era para ser assim. No começo pro meio do ano, a minha avó ficou doente. E eu lembro do meu primo, que é médico, indo lá em casa buscar ela numa noite, como se fosse mais uma daquelas gripes comuns, mas não era. Ela foi chorando para a internação e eu lembro daquilo me assustar um pouco. Era o primeiro ou segundo dia de sintoma que ela estava tendo, mas ele não achava que era algo simples. E aí ela foi para o hospital. Com o tempo, o estado dela acabou piorando. Se vocês me perguntarem o que ela teve, eu não sei. A minha avó sempre foi tinhosa. Vocês acreditam que quando ela tinha mais ou menos 16 anos e ela morava na Itália, porque ela veio de lá, uma cobra peçonhenta picou ela e a cobra morreu e minha avó não? Ela era muito durona, muito tinhosa. E aí eu não sei o que de fato derrubou ela. Mais ou menos na época da internação aconteceu o meu aniversário. E aniversário para mim até ali era uma coisa que eu sempre amei. Eu sempre digo que ninguém ia conseguir fazer uma festa surpresa para mim porque eu amo comemorar. Mas aquele ano não ia rolar, a vovó estava internada. E eu lembro da minha mãe me falando pra gente sair para jantar, afinal a gente ia ter que comer pelo menos aquele dia. Então eu reuni alguns amigos mais próximos, meus familiares, e a gente foi jantar num restaurante. No meio do jantar eu vi o meu tio levantar e ficar no celular num canto com uma cara triste. Aquilo me preocupou um pouco. Logo depois que ele desligou o telefone, ele falou que ia embora. Então eu resolvi cantar o parabéns já para ainda ter todo mundo ali reunido naquela noite, sabe? Cantei o parabéns e aí a minha mãe e a minha tia, que também é minha madrinha, elas estavam sentadas ali do meu lado. A minha outra tia veio com o olho cheio d'água, abraçou a minha madrinha e elas se olharam e minha madrinha falou para ela, não! E a minha tia falou que sim. Todo mundo se desesperou naquele momento. A minha avó tinha acabado de morrer no dia do meu aniversário. Foi uma tristeza só. E a partir dali eu passei a não gostar mais de aniversário. Aliás, eu não me importo nem com o meu aniversário e nem com o aniversário de ninguém. É raro alguém receber uma mensagem minha desejando feliz aniversário, que todo mundo manda normalmente pelas redes sociais. Eu não consigo fazer isso. Uma época eu até passei a me policiar para tentar vencer essa barreira, mas não acontece. Eu não consigo mais curtir festa de aniversário e nem desejar feliz aniversário para os outros. Os anos se passaram, eu casei, engravidei e já estava prestes a ter o meu primeiro filho. No dia que a bolsa estourou, era uma madrugada e eu estava só com meu marido, porque a minha mãe estava viajando. Ela viajava muito a trabalho ainda. E aí eu tive que ir para o hospital com meu marido e eu estava em pânico. Eu não sei porque na minha cabeça tinha um grande risco de eu morrer no parto e aquilo não me deixava bem, não. Eu internei, tive o meu filho, o parto transcorreu super bem, não teve nada de errado, não. Mas sabe aquele tremor que a gente sente quando volta da anestesia? Foi uma cesariana e eu tive que ser contida na maca depois do parto, de tanto que eu me tremia. Eu simplesmente não conseguia parar de me debater. Era um misto de nervoso com ansiedade e os sintomas das medicações também. E foi ali que a mágica aconteceu.
sozinha na sala do hospital, amarrada numa maca, trêmula, extremamente vulnerável, eu senti a presença da minha avó ali comigo. E foi lindo. Ela vinha, colocava a mão na minha cabeça e eu parava de tremer. Quando eu abria os olhos, ela não estava lá, mas quando eu fechava, eu sentia a real presença dela o tempo todo ali comigo. Nesse momento eu tive a certeza de que minha avó esteve comigo o tempo todo e ela não me abandonou nem nessa hora do nascimento do meu primeiro filho. Foi uma experiência transcendental.